Vamos ver o vídeo do Jojota aqui. Como planejar metas e objetivos vencedores para 2026. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, é que a maioria das pessoas não falha por falta de meta. Falha por falta de planejamento. Todo começo de ano é a mesma coisa. Vou emagrecer, vou ganhar mais. Esse ano eu mudo de vida. Só que não basta querer. O que transforma uma meta em realidade não é o desejo, é o como. Também acho. Todo ano a gente tem muitas metas, né? De entrar numa academia, de arrumar um emprego melhor ou crescer, né? Conseguir uma vaga no próprio emprego que trabalha. Só que muitas das vezes a gente só tem a meta e não tem a. Não vai pra ação, né? Não vai pra cima pra conquistar essa parte aí. Já fiz muitas vezes isso, muitas vezes. Eu mudei bastante agora esse ano. Eu foquei mais na parte de saúde, né? De me cuidar mais na parte de saúde, de fazer exercício. Fiz uma promessa pra mim no começo do ano que no meio do ano eu ia conseguir fazer uma meia maratoninha de 5 quilômetros e eu bati essa meta em julho. Não, junho. Em junho eu consegui bater a meta. Só que ainda estou continuando treinando ainda na corrida. Vamos ver como que vai ser. Mas eu pretendo ano que vem mudar um pouco o foco em outra área da minha vida. O certo é você ter mais focos tipo, em duas, três áreas da sua vida no ano. Só que eu, como, não sei, quando eu colocava muito foco em várias coisas, né? Eu não consegui fazer nada. Então esse ano eu falei, vou fazer diferente. Vou colocar foco em uma coisa só e conseguir bater no meio do ano, em junho, né? Graças a Deus deu tudo certo aí e gostei muito da experiência. A gente tem que tomar decisão todos os dias. A gente tem responsabilidade, prazo, conta para pagar, uma vida que exige maturidade. E afinal, meta sem estratégia vira frustração. Sem estrutura, ela vira ansiedade. E sem execução, vira só uma promessa para si mesmo. Porque querendo ou não, você fica pensando muito no futuro, né? Se você pensa muito no futuro e a sua ansiedade ataca muito, muito mesmo. Então você tem que pensar no que você pode fazer agora para chegar naquilo que você quer, naquilo que você planejou para você, né? Se você só foca naquilo que você quer, naquilo que você quer, você acaba desenvolvendo mais ansiedade ainda e não faz nada, porque você não acaba gastando energia só com isso mesmo, com o pensamento do futuro e o presente você não acaba não fazendo nada, né? Eu fiz muito isso, ainda faço, tem que melhorar muito. Nesse vídeo de hoje, eu vou te mostrar de forma prática e baseado em ciência como eu estruturo as minhas metas ao longo do ano. Nos Vamos negócios, na aprender. saúde, nos estudos e no tempo com a minha família. É o mesmo raciocínio que eu uso para conduzir todos os meus negócios. Desenhar o ano do meu time e tomar boas decisões. E baseado no que eu estudei, testei e principalmente nos resultados que eu colhi nos últimos anos. Então pega agora um papel e caneta, porque hoje você vai sair daqui com um plano claro para atingir suas metas ainda esse ano. Combinado? Fica comigo até o final, porque eu também vou entregar um modelo simples, estruturado e aplicável para transformar 2026 em um ano de execução e não apenas de planejamento. Não adianta você falar, William, estamos no final de 2026 já praticamente. Mano, não tem. Não é só porque vai ser começo de ano que você tem que começar só no começo do ano. Você tem que começar independente do mês, do dia, da hora, do lugar. E você tem que meter a cara independente de mês, filho. Não tem que ficar se planejando só pro começo do ano, não. Você tem que começar no momento que você acha que deve começar. E não só esperar todo começo de. Vou começar na segunda, vou começar em janeiro, vou começar. Não. Comece no momento ideal. No momento ideal não, né? Porque não tem momento ideal. Você que vai fazer o seu momento ideal. Então, você tem que começar. Igual eu quando decidi ir pra academia, o primeiro dia que eu fui pra academia foi num sábado. Não foi nem numa segunda-feira. Porque todas as vezes anteriores que eu falava que eu ia começar na segunda, eu ficava. Deixava pra segunda, chegava segunda, não acabava no indo porque tinha coisa pra fazer, né? E acabava que me frustrava. Então eu falei, o dia que a próxima vez que eu vou decidir ir, eu vou ir independente do dia. Independente do dia. Se for um final de semana, vai ser final de semana. Então eu decidi, acho que foi numa quinta-feira, numa sexta-feira.
E no sábado eu já fiz a matrícula e já no mesmo dia treinei e é isso. E hoje eu mantenho 3 vezes na semana o treino, que pra mim é o suficiente, que tenho 3 dias pra fazer outras coisas e 3 dias pra treinar ali pra cuidar de mim. Antes de falar sobre ferramentas e métodos, eu quero voltar uma etapa. Porque não adianta nada acelerar se a gente está na direção errada, não é mesmo? E tem uma pergunta que eu sempre faço quando penso nas áreas da minha vida. E eu quero que você responda isso agora. Se você continuar exatamente como está hoje, com as mesmas decisões, o mesmo jeito de trabalhar e o mesmo ritmo, onde você vai estar no dia 31 de dezembro de 2026? E não é onde você gostaria de estar, é na prática, onde você vai estar. Sim. Bom, eu acredito que se eu continuar do mesmo jeito que eu tô, eu vou estar do mesmo jeito que eu tô. Então, muitas coisas tem que mexer ainda, tem que mudar ainda. Pra mim, claro, eu vou estar com. Acredito que eu vou estar com um corpo melhor, né? Uma saúde melhor, por estar comendo melhor, por estar se exercitando, com certeza. Mas em outras áreas eu preciso ainda correr atrás de muita coisa ainda pra mudar, né? O que eu quero, o que eu busco pra mim mesmo. Então, comenta aí o que você tá fazendo aí, ó. Como que você acha que vai estar em dezembro aí? Comenta aí pra nós. Nada mudar. Pensa e visualiza. É esse lugar. Se você não gostou do que você viu, esse desconforto é um sinal. E é justamente esse desconforto que vira combustível para a mudança e para a direção. Inclusive a ciência confirma isso que eu estou dizendo aqui agora. Tem uma pesquisa que foi feita que estudaram metas há décadas e descobriram um ponto central. Metas claras e desafiadoras elevam a performance em 90% a 250%. Porém, quando não estão alinhadas aos valores pessoais, reduzem tanto a motivação quanto a capacidade de cumpri-las. Mas quando a meta não conversa com o que é importante para a pessoa, ela desorganiza mais do que ajuda. Para facilitar, eu vou traduzir para o nosso dia a dia. Não adianta colocar uma meta agressiva para a empresa se por dentro você sabe que está indo para um lugar que você não quer. E também não adianta mirar no dobro de faturamento, por exemplo, se o preço disso é perder a saúde, o caso. Isso já é mais para uma pessoa empreendedora, né? Eu ainda não sou empreendedor, pretendo ter alguma coisa ainda para mim, mas essa dica que ele tá dando é para uma pessoa mais empreendedora, né? Também pode ser também, eu acredito, pro CLT, né? Só que aí se você tem uma meta, você não tem como você pular de auxiliar de produção para gerente da empresa. Então você tem que ir pulando aos poucos, né? Tem que ir colocando metas específicas ali para você subir como líder do setor, depois encarregado de produção, esse tipo de coisa aí para até você chegar na onde você deseja, né? No ambiente que você está. Casamento e a relação com os filhos. Não pode, isso não pode acontecer. Então agora faz o seguinte, pega papel e caneta que estão aí perto de você, o seu bloco de notas e escreve. A área que vai ser prioridade para mim em 2026 é... Você pode ter metas em várias áreas, mas para organizar o foco, você precisa de uma prioridade clara. Tem um livro do Brendon Burchard que chama O Poder da Alta Performance. E ele diz que é o seguinte, que a clareza na direção é o que evita dispersão e constrói alta performance sustentável. Aliás, é um conceito que ele defende. E é com essa direção definida que a gente vai avançar agora. Você vai transformar esse desejo abstrato de eu quero melhorar em uma meta concreta, específica e mensurável. Agora que você escreveu qual é a área prioritária para você em 2026, a gente precisa tirar do campo do desejo e colocar no plano material. E eu vou usar um modelo clássico, mas do jeito que funciona na vida real. Bem diferente da versão superficial que você vê por aí. É o modelo SMART. Escreve aí no papel. Específica, mensurável, atingível, relevante, temporal. Ou seja, com prazo. Então vamos pegar um exemplo que dói no bolso, porque assim todo mundo entende, né? Tem gente que fala, em 2026 eu quero juntar dinheiro. Posso ser sincero com você? Isso não é uma meta, é apenas uma boa intenção. Eu quero que a gente destrinche isso dentro do modelo. Você colocar a meta de juntar dinheiro é uma meta muito, assim, irrelevante, né? Vamos dizer. Porque você tem que ter o número exato do quanto você quer juntar também, né? Eu acredito eu. E a data que você quer juntar aquele dinheiro. Até que data você pretende juntar aquele dinheiro.
Não adianta você falar, ano que vem eu quero juntar dinheiro, pronto, e acabou. Isso daí não vai fazer sentido nenhum. E eu acredito que você não vai conseguir juntar, porque você não vai ter uma meta específica do quanto você quer juntar e até quando você quer juntar. Smart. Meta específica. Primeiro você tira a meta do campo abstrato. Não é dinheiro, são 20 mil reais. Isso, e uma aí conta que eu falei. específica de reserva. Meta mensurável. A partir daí, entra a pergunta mais prática. Como que eu meço isso? E aqui você consegue olhar mês a mês e ver se está com 2, 5, 8, 10 ou 15 mil guardados. Na meta atingível, depois que você sabe o que quer e como medir, vem a parte da sensatez. Isso cabe na sua realidade hoje? Você olha para a sua empresa, para o seu salário, para os seus custos e avalia se esse valor mensal faz sentido com possíveis ajustes. Eu acredito que você tem como você conseguir buscar novas formas de juntar aquele dinheiro, né? Como eu posso explicar isso? A partir do momento que você decide assim, juntar tantos ali, igual ele falou, 20 mil reais ali, só que você ganha um salário que quase não sobra nada pra você, você vai, se você decidir juntar isso, você vai ter que buscar novas fontes de renda pra você. Fazer um bico de final de semana, sei lá, se você, se o que sobra você conseguir, sei lá, comprar alguma coisa e revender, que vai te dar um lucro melhor ali. Várias N coisas que você consegue fazer ali para você buscar uma renda extra, né? Você tem que arrumar uma forma de buscar uma renda extra ali para que entre dinheiro para você e você consiga guardar mais para chegar naquela meta que você busca, né? Chega a hora da meta relevante. Com a viabilidade clara, falta a pergunta que separa metas fortes de metas que são fracas. Isso importa de verdade para sua vida? Essa é a pergunta. Aqui a meta se conecta com algo maior, com propósito, com significado. Pode ser segurança na família, estabilidade no negócio ou liberdade financeira no futuro. E por fim, vem o que transforma desejo em compromisso: o prazo. Afinal, sua meta precisa ter tempo dedicado, precisa ser temporal, precisa ter prazo. Nesse exemplo, o prazo é 31 de dezembro de 2026. Entendeu? Assim fica mais fácil. Acho que o que eu entendi da relevância que ele falou, tinha falado, é que você tem que trazer uma relevância para aquele dinheiro que você está juntando, né? Você tem que trazer um propósito. Se você juntar só por juntar, eu acredito que você acaba desanimando um certo tempo, né? Você vai parar e pensar, por que eu estou trabalhando tanto e juntando esse dinheiro para quê? Não? Por que eu estou fazendo isso? Então não vai ter um sentido, né? Então você tem que trazer uma relevância para esse dinheiro que você está juntando, não só juntar por juntar. E essa mesma lógica vale para a carreira ou para o estudo. Por exemplo, ela vale para qualquer área da nossa vida. Não é falar que você quer estudar mais em 2026. A meta inteligente seria: em 2026 eu vou concluir uma pós-graduação na área de administração de empresas, por exemplo, e estudar pelo menos 30 minutos por dia, das 6h30 às 7 horas da manhã, de segunda a sexta. Consegue perceber a diferença? Meta específica, mensurável e com prazo. Lembra dos pesquisadores que eu citei antes? Eles estudaram metas por décadas e chegaram a uma conclusão muito clara: metas específicas superam metas vagas. Ou seja, quando você sabe exatamente o que você quer, a sua atenção e energia se alinham. E essa clareza se conecta com outro ponto que eles também encontraram na pesquisa. Metas desafiadoras, desde que sejam possíveis, geram mais comprometimento do que as metas mais fáceis. Ou seja, o desafio... Isso eu não sabia, não. Legal, interessante. Certo engaja mais do que o conforto. E tudo isso leva a uma terceira conclusão dos dois. Poucas metas bem definidas funcionam muito melhor do que listas grandes de metas. Isso é, quando você foca em menos, você entrega mais. E de acordo com esses dois autores, esse é o arcabouço que sustenta qualquer planejamento sério de metas. Isso está alinhado com um estudo sueco também, de estabelecimento de metas e aceitação de desafios para a mudança de comportamento. Desculpa. Esse estudo fez algo que é muito interessante. Ele acompanhou 850 pessoas e observou como elas definiam metas na vida real. E o resultado trouxe 3 aprendizados importantes. Primeiro aprendizado: metas demais não funcionam. Mesmo tendo liberdade para criar vários objetivos, 79% das pessoas acabaram escolhendo apenas uma meta principal. Isso significa que quando Eu, na verdade, escolhi uma meta principal e não teve secundária, na verdade, né? Esse ano foi uma meta, como eu disse no começo do vídeo ali, de correr.
consegui concluir, graças a Deus, com o treino, né? Consegui focar. Por ser uma meta só, eu consegui focar muito. Muito mais do que eu imaginei, do que os outros anos, que eu já muitos anos eu colocava 5 metas, cheguei a colocar 5, 6 metas no ano e não consegui praticamente fechar nenhuma. Então eu acredito que de 1 a 3 metas eu acho que seja muito boa para nós assim, que não temos esse costume, né? Conforme a gente vai acostumando a concluir metas, eu acredito que a gente consiga aumentar mais a quantidade de metas, né? Porque você se torna um especialista em concluir suas metas, né? Eu acredito que seja dessa forma, não sei isso. Tô dando um palpite ali do que eu senti fazendo uma meta só. A meta é importante de verdade. A maioria das pessoas concentra energia em um único foco. O segundo aprendizado mostrou que quando a pessoa personaliza o desafio, como criar algo que combina com a sua rotina e com a sua realidade, por exemplo, o engajamento dispara. Olha só, esse estudo encontrou que 47% das pessoas criaram ou adaptaram desafios próprios, o que aumentou a aderência porque o plano fazia sentido para a vida real delas. E por fim, o último aprendizado. Mesmo com boa intenção, as metas que eram genéricas não mudaram o comportamento. Esse estudo concluiu que definir metas não garante transformação. O que muda de verdade o comportamento é ter a meta alinhada com o que importa, desdobrada em desafios concretos e construída para caber na sua rotina. É uma das coisas assim que eu acho também complicado, né? Em certas áreas da vida, né? Porque muitas das vezes a gente quer uma meta ali, só que a gente não sabe o que tem que fazer para chegar nela, né? Isso, isso já me atrapalhou em muitas coisas também. Então, às vezes a gente fica perdido do que fazer o que eu posso fazer no dia a dia ali para conseguir chegar naquele objetivo que eu desejo, né? Então, isso também é foda, é foda. Apesar que hoje em dia tem as IA ali, você pode meio que pedir um pouco de ajuda das IA, que ela pode, né, te ajudar em certas coisas. E é aqui que entra um princípio fundamental que você precisa saber. A meta só funciona quando combina com a tua vida, com o teu negócio, com os teus horários, com as suas próprias limitações e, acima de tudo, com as suas prioridades. Não adianta copiar a meta de alguém que vive uma rotina completamente diferente da tua. E por isso... Isso faz muito sentido. Eu fazia muito isso, inclusive. Eu ia muito na internet ver o que o cara fazia para poder chegar naquele objetivo que eu também tinha vontade de chegar, que ele chegou. E não fazia sentido pra mim, velho. Eu tentava fazer, só que não dava certo, porque a rotina do cara é diferente da minha, pô. O jeito que o cara levava a vida dele é totalmente diferente do jeito que eu levo a minha vida. Então, faz todo sentido o que ele falou aí. Então você tem que buscar uma coisa que faça sentido pra sua vida. A forma que você vai levar essas pequenas metas aí até chegar ao seu objetivo que você demandou, né, pra você ali, que você colocou como meta. Você não precisa de 20 metas. Você precisa de poucas metas, mas muito bem definidas. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com 1, 2, no máximo 3 metas grandes por área, que são importantes para mim. Vou te dar um exemplo. Na área financeira, pessoal, a meta pode ser juntar R$50 mil de reserva. Na área de negócios, a meta pode ser aumentar o faturamento da minha empresa em X% com a margem mínima de Y%. Na área da saúde, a meta pode ser reduzir de 100 quilos para 95 quilos e reduzir minha percentual de gordura de 15% para 12% até o final de 2026. Agora eu quero que você faça o mesmo. Pega papel e caneta, pega teu bloco de notas e escreve aí 1, 2, no máximo 3 metas, mas ela tem que ser smart. Faz aí então, pega o papel e caneta e anota aí. Se você quiser fazer que nem eu, que fiz uma meta só no ano pra você ver se você vai... Pra você ver se vai conseguir não, né? Você tem que fazer até conseguir, pô. Não é você pegar e falar, vou ver se eu vou conseguir. É isso que eu ia falar, ia ser meio que nada a ver, né? Então você tem que pegar e conseguir. Se você fizer pelo menos esse ano, falta pra quase meio ano aí pra terminar, um pouco menos de meio ano pra terminar aí o 2026, coloca uma meta até dezembro ali, até o começo de dezembro ali, pra você bater. E se você conseguir bater essa uma meta que você colocar ali, o ano que vem você já coloca 2, entendeu? É o que eu pretendo fazer o ano que vem. O ano que vem eu pretendo colocar 2 metas ali pra me bater. Eu comecei esse ano com 1, então ano que vem 2, e o próximo quem sabe 3, né? Pra mais, vamos ver como que vai ser meu desempenho.
Eu vou ver se eu conseguir bater essas duas metas até o meio do ano. Eu vou colocar mais uma meta até dezembro, o ano que vem. Então, vambora, vamos pra cima. Mas pega o papel e a caneta e anota aí quais as metas que você quer. Então, se eu fosse você, já colocaria uma meta para bater até o final desse ano agora. E o ano que vem já coloca 2 a 3. Agora que você tem uma meta clara para 2026, a gente vai resolver outro problema sério do planejamento. Aquela meta anual que vira desculpa para empurrar com a barriga. Você sabe como funciona. Janeiro é o mês da empolgação. Depois vem fevereiro e aí a correria começa. E quando você percebe, pum, já tá em junho. Chega outubro. Pior que uma coisa que desgasta muito mesmo uma pessoa assim que coloca metas no começo do ano, porque no começo do ano você tem muita coisa assim de festa, né? Até o meio do ano praticamente quase você tem muita festa. Porque querendo ou não, você tem o começo do ano ali que é festa, né? E depois já vem logo em fevereiro o carnaval, depois do carnaval já vem festa junina, então Páscoa, né? Tem a Páscoa ali, comemoração de Páscoa, depois festa junina. De partir praticamente do meio do ano pra frente que acaba um pouco, né, as festas, só vai voltar no final do ano de novo, que é Natal e Ano Novo. Então, querendo ou não, se você foca muito ainda mais você que gosta de curtir bastante, você acaba usando muito essa energia pra se divertir, né? Em vez de cumprir aquilo que você tem que cumprir pra chegar nas suas metas do ano. E você se lembra que tinha metas para cumprir. Eu tenho uma recomendação de um livro, inclusive, que se chama Um Ano em 12 Semanas. Muito legal, do Brian Moran e do Michael Lennington. Esses autores escreveram esse livro de maneira assim, ó, absolutamente incrível. A ideia central do livro é muito interessante. Em vez de pensar o ano como um plano de 12 meses, você passa a enxergar o ano como 4 ciclos de 12 semanas. E cada ciclo funciona como um mini ano, com metas próprias, plano próprio, revisão no final. E por que esse método funciona tão bem? Porque quando o prazo é curto, você sente urgência. Você não fica com aquela sensação de tem um ano inteiro para resolver depois. E ao mesmo tempo, 12 semanas é o tempo suficiente para tirar do papel um projeto relevante. Dá, pior é que dá. E para facilitar a sua compreensão, eu vou pegar aquele exemplo da meta financeira que a gente falou há um tempo atrás aqui nesse vídeo. Até 31 de dezembro de 2026, eu vou ter R$20 mil de reserva. Lembra desse exemplo? Então, se você olha isso como um bloco único de 12 meses, parece distante demais. E quando parece distante, o cérebro tende a procrastinar e dizer, depois eu vejo. Agora, se a gente divide em 4 ciclos trimestrais, a lógica muda completamente. Ó, trimestre 1, juntar R$5 mil. No TRI 2, mais 5. No TRI 3, mais 5. No TRI 4, mais 5. Dentro do primeiro trimestre, a pergunta deixa de ser vaga e passa a ser prática. O que eu preciso fazer nesses próximos 3 meses para fechar os primeiros R$5 mil, por exemplo? Talvez cortar 2. Faz sentido o que ele falou aí. Nunca testei isso. Pretendo testar, agora que eu descobri sobre isso. Faz muito sentido aí dele... Em vez de você sabe a meta anual, só que você dividir essa meta em 4 semestres, né? 4 trimestres, né? Em 4 trimestres ali, para você bater essa meta, você tem um tempo mais curto, né? Então você foca mais nesse tempo curto e você consegue focar mais naquilo, né? Que você tem que fazer. Faz todo sentido para mim isso daí. Eu vou tentar testar. Com certeza isso daí. Despesas específicas, ou negociar uma dívida que consome juros, ajustar o preço do serviço, rever propostas comerciais, ou até criar uma nova fonte de receita mesmo. Percebe como a meta fica muito mais concreta? E agora que a meta anual virou meta trimestral, o próximo passo é transformar isso em execução no dia a dia, sem sobrecarga e sem perder consistência. Com a meta trimestral definida, a gente... Eu acho que quando ele fala assim sobrecarga, eu acho que ele está querendo dizer de você não ocupar o seu dia inteiro naquilo, né? A maior parte do seu dia naquilo que você quer, né? Sobre a meta. Você pegar um certo tempo ali de 1 a 2 horas no dia para você fazer alguma coisa que faça sentido para você chegar naquela meta, né? Chega agora no coração da execução, a rotina. Porque meta sem rotina vira apenas intenção. E intenção, gente, sem ação diária,
não gera resultado. Essa é a verdade. Você descansa? Sim. Você só não desliga a consistência desse jogo. Porque é o seguinte, pensa comigo. Quantas horas da sua empresa estão sendo gastas em tarefas que não movem a sua meta principal? Tem um livro chamado Essencialismo que explica como eliminar o não essencial e como isso torna a chave de rotinas que realmente avançam em metas reais. Eu adoro esse livro. Larissa, minha esposa, ama esse livro. Aliás, é o livro predileto da minha esposa. E a relação da causa e efeito aqui é que a rotina gera espaço para o que é essencial, enquanto o essencial gera progresso diário. Na prática, é bem simples. Quando você organiza a sua rotina com intenção, você cria espaço para as ações que realmente fazem a meta avançar. E é aqui que entra o conceito da melhora de 1% ao dia. Um exemplo fácil para você assimilar: se a sua meta é saúde, esses 1% pode ser caminhar 10 minutos extra. Se a sua meta é para o seu negócio, esse 1% pode ser revisar uma proposta de cliente diariamente ou ajustar um pequeno processo que impacta o faturamento. Pequeno no dia, gigante no ano. E outro princípio importante também vem de um livro que eu gosto muito, que é Comece pelo Mais Difícil, de um autor chamado Brian Tracy. Ele mostra uma ideia muito clara, que é assim, resolva primeiro a tarefa mais importante do seu dia. Por quê? Porque quando você faz o que é mais relevante logo cedo, você ganha tração, ganha foco e entra em movimento. É como se o dia começasse com uma vitória, sabe? Com um gol, com um ponto teu. E essa sensação de avanço gera mais energia para você continuar executando. E agora eu quero te provocar com uma pergunta prática. Qual é a ação diária que, se você repetir todos os dias, aproxima você da sua meta prioritária de 2026? Para e escreve isso. Porque meta trimestral define o foco. Foi o que eu disse, né, antes, né, que muitas das vezes a gente não sabe como começar, né, a gente não sabe o que fazer para chegar naquela meta. É o que eu disse, eu acredito que a IA hoje em dia consiga te ajudar nisso daí, né, em colocar metas, essas coisas, do que você pode fazer para chegar naquele objetivo. Eu mesmo já, mas cansei de ter alguma meta e não saber por onde começar e o que fazer para chegar naquilo lá, né, para chegar naquele objetivo. É complicado. Se já aconteceu isso com você, comenta aí. E se você conseguiu achar a forma de você começar e qual coisas você tinha que colocar no seu dia a dia para conseguir chegar naquela meta lá. Mas é a rotina intencional que transforma plano em resultado. Bom, vou ficando por aqui já nesse vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Quis gravar um vídeo mais curtinho hoje falando um pouco sobre, né, essas metas aí que a gente tem que colocar todos os anos para chegar no, né. Eu acredito que é bom você ter uma meta tipo de 5 e 10 anos também, da onde você quer estar daqui a 5, 10 anos. Só que essas metas anuais aí são as principais, e ainda mais ele falando que dividindo em 4 trimestres aí, anuais aí, para você chegar na meta anual que você colocou, parece que faz sentido, e eu vou testar. Comenta aí se você vai testar também. Tomara que dê certo. Só não vai dar certo se eu não fizer o que tem que fazer, né? E se você tá gostando do conteúdo aí que eu tô fazendo, se inscreve, deixa seu like aí para fortalecer, que é só o começo ainda. Não tô ainda desenrolando na frente da câmera ainda. Tem que aprender ainda muita coisa aqui. Comecei recentemente a gravar vídeos, né? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo aí. É só constância. Igual aí ele falou, as metas. Nem sempre você vai começar totalmente certo. Então vamos fazer o que tem que ser feito aí. E conforme a gente vai fazendo, quanto mais a gente fazer, mais a gente vai evoluir e aprender, né? Então, tamo junto aí. É nóis.